Olá pessoal, eu cumprimento todos com a paz do Senhor e mais uma vez aqui é o Sérgio Henrique. Estarei gravando este vídeo trazendo um resumo da lição de número 7 que será ministrada no dia 13 de fevereiro de 2022, neste próximo domingo. Como na lição anterior foi falado a respeito da Bíblia como um guia para a vida, desta ocasião, a lição de número 7 com o tema A Bíblia transforma pessoas. Nós estamos em lições que já têm trazido uma questão prática, um lado prático da palavra do Senhor. E nesta lição nós veremos que a Bíblia, ela transforma pessoas, ela muda a vida daquele que lê, daquele que interpreta e daquele que pratica aquilo que está contido na palavra do Senhor. E como eu sempre tenho dito nos vídeos, no final deste vídeo, na descrição do mesmo, estará ali presente os slides que eu utilizo para ministrar a aula, para que o aluno, ao escutar e também ao ver o conteúdo, o resumo, os tópicos com palavras-chave, ele consiga ter um conhecimento mais fácil e gravar melhor o conteúdo de cada título, de cada tópico. Lição de número 7 vai falar para nós que a Bíblia transforma pessoas. E já na introdução, nós percebemos, através do comentarista, que a Bíblia é de origem divina, pois Deus é o seu autor. Já foi muito falado a respeito deste assunto, desta característica da Bíblia Sagrada, e a sua mensagem nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Como entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Através da Bíblia Sagrada. É o único livro onde nós conseguimos entender a vontade do Senhor. E nesta ocasião, na introdução, aprenderemos que a Bíblia é a palavra viva, primeiro tópico. Segundo tópico, que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E o terceiro tópico, que a Bíblia nos torna humildes. Então são três tópicos importantíssimos do que a Bíblia faz conosco, com a vida daquele que realmente acredita na Bíblia como palavra do Senhor. Primeiro tópico, a Bíblia é a palavra viva de Deus. A Bíblia não é qualquer palavra. Ela não mente, ela não falha, ela é inspirada, ela é divina e, portanto, ela é uma palavra viva. Viva de quem? De Deus. 1.1. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, o próprio comentarista e também o escritor ao livro aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, você vai perceber que ele traz primeiramente no início do capítulo o exemplo de Israel. Israel, por negligenciar e desobedecer a palavra, não entraram na terra prometida. Os israelitas, o povo de Deus. Você vai perceber que aquela grande quantidade que sai do Egito, somente Josué e Caleb, que foi daquela geração que saiu, foram os únicos a entrarem na terra prometida. Mas não somente os dois. A geração que nasceu no deserto entrou com Josué e Caleb. Porém, a geração que saiu, juntamente com o seu líder Moisés, por vários fatores, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Um dos grandes problemas que já existiram no passado, existem na nossa época, é esta questão. Nós podemos conhecer a palavra, podemos ensinar a palavra, podemos pregar, mas corremos um grande risco. Se negligenciarmos a palavra, poderemos não entrar na terra prometida do Senhor. Um alerta para os cristãos, Hebreus 4, versículo 11, que foi o exemplo de Israel.
pois a palavra é viva e eficaz. Hebreus 4:12 fala a respeito disso, que ela não volta vazia e faz seu propósito. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. O que a palavra fala, o que Deus fala e o que Deus já falou, o que Cristo já falou, vai acontecer. 100% da sua palavra, ela não volta vazia. Outra questão interessante é quando nós pregamos, ensinamos a palavra, o Espírito Santo que vai direcionando o conteúdo, nós sabemos que através dessa questão, desse comportamento, dessa ação, ela não volta vazia, ela produz o efeito para o qual ela foi projetada. Então, 1.1, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é perfeita. 1.2, a palavra de Deus é espada penetrante. O que quer dizer isso, espada penetrante? Quando você olha uma faca, ela corta somente de um lado, um facão corta somente de um lado, um machado corta somente de um lado, mas quando você olha para a questão da espada, você vai perceber que ela corta dos dois lados, e quando ela está muito bem afiada, ela se torna uma espada penetrante, ela penetra em qualquer lugar, ela corta, ela atravessa, ela transpassa, seja o material cortante, como o corpo humano, a alma, o espírito e outras coisas além disso. O interessante é que quando diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, Hebreus 4:12, você vai perceber que a palavra do Senhor, ela penetra muito mais do que uma espada física. Por que uma espada? Porque nas guerras medievais, nas guerras do Antigo Testamento, nas guerras antigas, um dos elementos de ataque muito utilizado foi a espada. E o autor ele usa esta analogia, esta comparação, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Assim ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Quando o autor fala do Espírito, não é do Espírito Santo, mas do nosso espírito, do nosso fôlego de vida, o cerne da nossa vida, o cerne da nossa alma, qualquer área, juntas e medulas, a palavra do Senhor, ela adentra, ela penetra e ela faz toda uma transformação. Portanto, atinge o âmago de nosso interior. O que é o âmago? É o cerne, é o mais íntimo do nosso ser, é o mais profundo do nosso ser. Então, 1.2, a palavra de Deus é espada penetrante. 1.3, a palavra de Deus é apta para discernir. Primeiro, a palavra do Senhor, ela penetra no âmago do nosso ser, no mais profundo do nosso ser. Segundo, é apta para discernir. O que é discernir? Discernir é perceber claramente, é desvendar, é entender, é compreender claramente. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12, parte D. O que significa isso? Que a palavra do Senhor, a própria palavra, ela consegue desvendar, perceber não somente o que nós fazemos, mas também os pensamentos e as intenções. Tudo aquilo que a pessoa planeja, tudo aquilo que a pessoa intenta em fazer, se programa, almeja em fazer, a palavra ela consegue discernir todas estas coisas. Uma coisa interessante que quando nós percebemos que nada está escondido para Deus, é que os pensamentos, as motivações, desejos e ações, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Jesus conhece os pensamentos. Eu coloquei, não está na lição, mas eu coloquei aqui em Mateus 9, versículo 4. Por que pensais mal em vosso coração? Jesus, quando estava para fazer um milagre a respeito do paralítico, você vai perceber que eles começaram a pensar algumas coisas referentes ao comportamento de Cristo. E aí Cristo faz essa pergunta: por que pensais mal em vosso coração?
Você vai perceber que até Jesus, quando fez o seu trabalho, a sua missão em Israel, ele percebia claramente até o pensamento das pessoas que estavam trabalhando contra ele e também as pessoas que trabalhavam a favor dele. Se o coração se render à palavra, será salvo. Romanos 10, versículo 9 e 10. Para a pessoa ser salvo, é necessário se render à palavra do Senhor. Então a palavra de Deus ela é apta para discernir. Só a palavra já é apta para discernir. Eu posso ser pastor, posso ser um líder, posso ser um profeta, posso ser o que for, mas a palavra ela é suficiente para discernir o pensamento e as intenções do coração do ser humano. Tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Aí tem o 2.1. As armas da nossa milícia. Primeiro tópico nós vimos o que a Bíblia faz, a palavra. Agora neste tópico, o que ela faz em relação aos conselhos do mundo, ou seja, aos ensinos do mundo, as teorias, as doutrinas do mundo, as inverdades que o mundo tenta implantar na sociedade. A Bíblia ela vai anular todos esses pensamentos. 2.1. Quais são as armas que nós vamos utilizar para anular os conselhos do mundo? A primeira, as armas da nossa milícia não são carnais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 10, verso 4. E Efésios 6, a partir do verso 10, a armadura, ele utiliza o versículo 12. Você vai perceber que as nossas armas não são carnais para anular os conselhos do mundo. Não usamos as armas carnais, que são o quê? Subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias, difamações. Quantas pessoas que para conseguir o que querem, veem a necessidade de derrubar o outro para conseguir, de mentir, de enganar, de pagar. Não é assim? Mas as nossas armas não são carnais, são espirituais. Nós não lutamos como o mundo luta. As nossas armas não são as mesmas que o mundo utiliza para guerrear. As nossas armas são espirituais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 13 a 18. Você vai perceber que quais são os elementos da nossa arma? A verdade. Devemos sempre usar a verdade. Ah, certo, mas para eu sair de um problema tão sério, eu preciso mentir. Negativo. Para arrumar um emprego, eu preciso mentir. Negativo. Você tem sempre que usar a verdade. A justiça, ser justo em todo momento, o Evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Essas são as nossas armas para anular os conselhos do mundo. Por quê? Porque nós aprendemos isto que está incluído na Bíblia Sagrada. Como saber todas estas coisas? Como se portar? A Bíblia vai nos ensinar a maneira correta. 2.2. A destruição das fortalezas. Quando nós olhamos para a fortaleza, nós entendemos que é um local totalmente organizado, planejado, existindo a sua hierarquia de funcionamento militar e todas as outras questões a mais que fazem parte de uma fortaleza. E quando nós olhamos para o reino das trevas, nós vamos perceber que o mal também ele é organizado. Existe uma hierarquia quando nós vamos ler a questão de principados e potestades, assim como também o reino dos céus tem uma organização. E aí o governo humano também tem uma organização. Então, como destruir essas fortalezas? Uma coisa interessante que eu lembro agora é que utilizamos muito aquele versículo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que portas são essas? Quando você volta para a história de Jerusalém, para a história medieval, você vai perceber que as fortalezas tinham portas ou portões. E quando nós pensamos em portas,
Cristo estava dizendo que a igreja, ao invadir o reino das trevas, as portas não prevaleceriam, ou seja, as portas seriam derrubadas. Porta não vai se levantar contra a igreja. É a igreja que vai contra as portas do inferno, através da oração, através da pregação, através do ensino, através da visita, através das armas espirituais. Aí as portas serão derrubadas em nome de Jesus. Então, 2.2, a destruição das fortalezas. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Que o anticristo trabalha contra o reino de Deus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. E a palavra de Deus anula o mal com graça e poder. Não é utilizando o próprio mal. E liberta as almas da prisão espiritual. Para libertar as almas da prisão espiritual, que são as fortalezas espirituais, tem que usar as armas espirituais e não carnais. 2.3, a destruição dos falsos argumentos. Desde a época de Cristo, desde a época anterior a Cristo, através de filósofos, e como Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros que surgiram no decorrer da história, você vai perceber que Jesus teve que debater os argumentos na época, assim como Paulo posteriormente também teve que debater os argumentos mundanos da sociedade, assim também como nós hoje temos que continuar debatendo os assuntos e argumentos do mundo contra a palavra, contra a igreja, contra o próprio Deus. A destruição dos falsos argumentos. O poder de Deus destrói os conselhos ou raciocínios e toda altivez. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. O que destrói os conselhos? É o poder de Deus. Como? Através da palavra. E quais são os falsos argumentos que nós temos que lutar? Contra ideologias anticristãs, ateísmo, relativismo, secularismo, marxismo e heresias. De que maneira? Utilizando a verdade da palavra. Qual é o recurso que nós temos? É a utilização da verdade da palavra. Uma coisa interessante que vale a pena ressaltar, que para nós refutarmos os falsos argumentos, é importante conhecer, ter propriedade naquilo que vai ser dito, falado, debatido. E mais uma vez eu reforço, leia o versículo dentro do texto, dentro do contexto, conhecendo a razão para que aquele assunto foi proferido e escrito, que vai te auxiliar a não cair em falsos argumentos. 2.4. A destruição de toda altivez. O que é altivez? É arrogância, é uma pessoa soberba. O poder de Deus aniquila toda a altivez. Toda conduta que se opõe à fé em Deus também é considerada altivez. Altiva, soberba, arrogante e orgulhosa. Quantas pessoas têm essa característica? Não são poucas, mas cabe a nós termos maturidade, domínio próprio, equilíbrio e saber usar a verdade na hora e no momento e da maneira certa. Rebeldia, orgulho, jactâncias e as demais vaidades humanas fazem parte daquela pessoa altiva ou de todo tipo de altivez. E o que a Bíblia faz? Destruir esse tipo de comportamento. Não destruir a pessoa em si, mas destruir o comportamento. Por quê? Porque a nossa arma é espiritual, não é carnal. Último tópico, número 3, a Bíblia nos torna humildes. Nós aprendemos que a Bíblia, no primeiro tópico, ela é a palavra viva de Deus. No segundo tópico, anula os conselhos do mundo. E no terceiro tópico, para encerrar o tópico,
que ela nos torna humildes. O que nos torna humildes? Não sou eu, não é quem está perto de mim, não é quem me lidera, mas o que me torna humilde é a própria palavra, através da ação do Espírito Santo. 3.1. Deus aborrece a soberba. Se tem uma coisa que Deus aborrece, que Deus abomina, que Deus detesta, é a soberba. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é uma pessoa arrogante, de espírito altivo. Ela é melhor do que todos. Ninguém está no seu nível. Ela sempre está acima das demais pessoas. Seja no trabalho, na escola, na instituição, na igreja, onde ela passa, ela está acima. E Deus abomina isso. Deus, Ele abençoa aqueles que são humildes, aqueles que demonstram dependência dEle. Tiago recomenda sujeitar e humilhar a Deus. Tiago 4, versos 7 e 10, ou seja, obedecer. Sujeitar a Deus e humilhar diante de Deus. Se a pessoa, através da ação da palavra, ela chega nesse ponto de se sujeitar e se humilhar diante de Deus, ela será uma pessoa próspera, abençoada por Deus. 3.2. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Mas quem foi Cristo? Cristo foi um dos maiores exemplos de humildade que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Cristo, sendo Deus, abriu mão da sua glória para morrer numa cruz como um bandido, cumprindo as promessas relacionadas a Ele, as promessas messiânicas. Ele poderia muito bem chegando e eu sou o Cristo, sou o líder, sou o chefe, e comigo vai ser assim, e você vai fazer dessa maneira, e você vai ter que fazer, vai ter que obedecer. Não. Jesus foi um líder exemplar. Cristo não teve com usurpação. O que é usurpação? Fraudar para conseguir uma posição, um status. Ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou anulou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2, 6 e 7. Submeteu-se obediente até a morte de cruz, lavou os pés dos apóstolos, Filipenses 2, 8 e João 13, 14. Quando Cristo, reunido com os discípulos, foi lavar os pés, Pedro não queria que Cristo lavasse, e aí Jesus dá uma lição para eles. Você percebe que Jesus estava dando o exemplo para que os apóstolos fizessem o que Cristo fazia. E aí eu te faço uma pergunta, você que é pastor. Você dá exemplo para o seu rebanho de humildade? Nas áreas da vida, você é exemplo? Porque é muito fácil dar ordem. É muito fácil tratar as pessoas como menores. Mas quanto maior a função, maior a posição, maior é a responsabilidade. O mais interessante é que o pastor ele terá que dar conta diante do Senhor. Pensa nisso. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Se nós somos cristãos por seguir a Cristo, humildade faz parte de nós. Não é porque eu fui consagrado a pastor que eu sou melhor do que aquele que é evangelista, que é presbítero, que é diácono, que é cooperador, que é membro. A função é servir, somos ministros do Evangelho. Ministro, o que o ministro faz? Servir o povo. 3.3. A humildade é uma virtude cristã. Os humildes herdarão a terra, Mateus 5,5. Quando Jesus fala o sermão da montanha, profere o sermão da montanha. Mateus 5,5. Lá você vai perceber que os humildes herdarão a terra. E que Mateus 18,4
tornar-se humilde como uma criança será o maior no reino dos céus. Você sabia que teve um momento que os apóstolos questionaram entre si e com Cristo quem seria o maior e quem estaria à direita de Cristo ou à esquerda, estariam próximos a Cristo? Faz parte da natureza humana, mas a palavra do Senhor, ela transforma todo aquele que aceita a palavra, melhora a pessoa. Humildade. O que é humildade? É comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Pessoa humilde não é aquela que senta com a cabeça baixa, tadinho, tão humilde, ela não sabe o que está aqui e aqui no coração. Claro que nós usamos a simbologia deste coração, mas ele na verdade só bombeia o sangue. Toda a sede de emoções está aqui, ó. Sentimentos, pensamentos, tudo no cérebro. Mas humilde é aquele que sabe que depende de Deus, que ele é fraco. Todos os personagens bíblicos dependeram de Deus e em algum momento demonstraram falhas e fraquezas. Mas uma coisa que é importante é reconhecer que é fraco, que depende de Deus e que quando cai, ele se arrepende. E Deus vai lhe abençoando e reerguendo essa pessoa. Então, possível somente como transformação e ação do Espírito Santo. A humildade só é possível mediante a transformação e a ação do Espírito Santo. Gálatas 5,16. E aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Somente através do novo nascimento é que a pessoa consegue ser humilde. Humilde de posição, humilde de caráter e tantas outras áreas da vida. Quando falamos humilde, abrange toda a personalidade e caráter da pessoa, a sua índole, o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de caminhar, de decidir, demonstram se aquela pessoa é humilde. Nossa, como aquele fulano é humilde. Por quê? Porque ele teve a sua vida transformada e recebeu essa virtude cristã. Conclusão. Deus não tolera soberba, nem rejeição à sua palavra. Aqueles que rebelam contra a palavra acabam sucumbindo pelo caminho. Foi o que aconteceu com Israel. Portanto, a humildade e a aceitação é o caminho ideal para a aproximação a Deus e sua aprovação, ou seja, a aprovação de Deus é a humildade. Então está aí a lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Quando Jesus estava caminhando com os discípulos lá no caminho de Emaús, o coração deles ardia, e quando Jesus se afasta, um fala para o outro: nossa, não ardia os nossos corações quando ele falava? Você já percebeu, para encerrar este vídeo, você já percebeu quantas vezes você prega, ensina, ou ouve uma pregação, ou um ensino, e parece como que se alguém tivesse contado um segredo, uma particularidade de alguém, naquele momento, e você fala: poxa, falou a minha vida inteira, mas quem falou não sabe. Mas Deus, que é o dono da palavra, conhecedor de todas as coisas, que discerne até mesmo o pensamento e as intenções, como diz o salmista, esquadrinha os meus pensamentos, a minha mente, assim é a palavra do Senhor. Ela vai penetrando, vai trabalhando, e quando você percebe, você reconhece o que está acontecendo. Talvez numa situação que você não falou para ninguém, só Deus sabe, mas através da palavra, ela vai atingir aquele ponto que precisa ser atingido. Que Deus te abençoe ricamente e deixe o seu like neste vídeo, é um vídeo simples. Faça a sua inscrição no canal, divulgue, e se você for utilizar um projetor,
você pode acessar os slides que eu deixo na descrição de todos os vídeos. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.